E pessoal, voltei com todo o gás. Tava muito ansiosa para gravar esse vídeo, tava muito ansiosa para fazer esse vídeo para vocês. Eu fiz uma enquete há pouco tempo no Instagram e ansiedade e depressão ganhou. E o outro tema era sobre a espera em Deus. E eu acabei falando sobre a espera em Deus primeiro porque é um assunto muito mais fácil de tratar. E a ansiedade e depressão como todos gostam de dizer, é a doença do século. Eu não gosto de tratar dessa forma. Eu acho que todos nós temos uma criança mal resolvida dentro de nós e que em algum momento essa criança vai querer se resolver, né? Então eu trato isso como algo corriqueiro, como coisas do passado que vão acumulando e que a gente precisa em algum momento parar e tratar. E que se não tratado pode sim nos levar a uma depressão profunda, a gerar crise de ansiedade, crise de pânico. Eu tinha um hábito ridículo de endemonizar as pessoas que sofriam depressão e crise de ansiedade. Eu precisava admitir isso, tá? Eu falo porque tem muitas pessoas que não admitem, que querem unir isso à ausência de Deus ou falta de Deus. Não é só isso, depressão é real, crise de ansiedade é real. E eu fui descobrir isso até passar. Porque eu tinha Cristo na minha vida, estava envolvido com as coisas da igreja, mas isso não me precaveu de viver e passar por uma depressão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas quando eu falei com Deus que eu queria trazer uma palavra para vocês, eu falei com Deus que eu queria trazer uma palavra rema. Queria trazer uma palavra assim, sabe? Uma palavra que trouxesse um confronto, que viesse de confronto com o seu espírito. Eu não queria algo para te animar nesse momento, para você se sentir encorajado a lutar contra a depressão e contra a crise de ansiedade. Não, eu queria algo que tocasse no seu espírito a ponto de você querer sair desse lugar que só depende de você. E eu falo isso com propriedade porque só dependeu de mim. 50% tem a medicina, mas os outros 50% é você. Todos esses tratamentos eu passei. Eu sei que isso é de domínio de muitas pessoas, que ano passado eu enfrentei um divórcio. E o divórcio, ele é como se fosse um luto, é como se você estivesse perdendo de fato alguém. E você tem que viver esse luto, gente, você tem que passar pelo luto. E é doloroso demais. Não é só o divórcio que pode levar a pessoa ao limo da depressão. É o excesso de trabalho, o excesso de tarefas e sobrecargas ministeriais dentro da igreja, de cuidar dos problemas de todo mundo e às vezes não ter alguém que cuide de você e tantas coisas corriqueiras que podem levar a pessoa ao limo da depressão. E com o divórcio, eu fui ao limo da depressão e acabei gerando a crise de ansiedade. E foi muito difícil. Tive acompanhamento com terapeuta, fiz constelação familiar, psiquiatra, psicólogo, fiz uso de tarja preta. Gente, eu não estou mais no estágio de depressão, mas às vezes eu ainda tenho crise de ansiedade. Faço uso de medicamento, porque eu entendo que Deus deu sabedoria e inteligência ao homem, a medicina está aí para isso. Eu não estou aqui desmerecendo nenhum profissional, pelo contrário, eu recorri a todos eles. Mas existem situações na nossa vida que nenhum vazio é preenchido por medicamentos, medicina, você continua naquela situação, a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, da sua palavra, que nos liberta de verdade, que nos cura por completo, porque a Bíblia mesmo diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele padeceu aqui nesse mundo como um homem, como eu e você, e ele suportou. A palavra do Senhor vai dizer assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem vós também vencereis. O Senhor está dizendo, e ponto, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele está dizendo para você, eu venci isso por você. Você é capaz. Então eu quero ler uma palavra para você, porque o Senhor me deu uma palavra rema, e era tudo que eu queria. Então eu esperei essa palavra rema vir descer fresquinho para me compartilhar com você. Então pega aí, não sai daí. Gente, eu sei que o vídeo pode ficar um pouco longo, mas fica até o final. Deus vai falar com você poderosamente. A palavra tá para mim, para você, lá em Romanos, no capítulo 5. Eu não vou nem me atentar muito aqui, que diz assim. Eu vou ler bem rápido, tá? Não vou na versão
nova, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também sucesso pela fé. E a esta graça na qual estamos firmes, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, de participar da glória de Deus. E também não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, no sofrimento, sabendo que a tribulação produz perseverança, o sofrimento produz paciência, na versão mais atualizada. E a paciência produz experiência. E a experiência produz a esperança. Ou seja, a paciência produz a aprovação de Deus. E através da aprovação de Deus, a esperança ela não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi essa palavra que Deus começou a mover no meu coração. E eu quis entender de quais estágios o apóstolo estava falando para nós. O que Paulo estava querendo dizer na carta aos Romanos, quando ele estava falando sobre a justificação por meio dessa fé. E a fé, é só pela fé que nós entendemos que a graça já foi estabelecida na nossa vida. Então, o que acontece? Nós somos justificados mediante a fé no Filho de Deus, ou seja, no sangue de Jesus. Sem sangue não há perdão. Quando eu creio no sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você, através da fé, desse tempo da graça, porque o Filho de Deus morreu por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, porque Isaías vai dizer que antes os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Faziam separação. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Os nossos pecados faziam essa separação. Mas, mediante o sangue de Jesus, derramado, justificados por meio dele, nós tivemos acesso a esta graça e poder participar da glória de Deus. Aí ele vai começar a dizer que o que significa se gloriar, se alegrar, gente, vangloriar-se. Vocês vão descer por algo que você viveu ou por alguém. Então Deus, ele disse que nós podemos sim nos regozijar em meio à tribulação. E aí eu comecei a pontuar isso. Porque Romanos também vai dizer, o livro de Romanos que eu acabei de ler, no capítulo 8, vai dizer para nós, no versículo 35, que quem nos separará do amor de Deus. E aí tem uma lista de coisas lá, mas uma das coisas que diz é que a tribulação nos separará do amor de Deus, e no final desse texto vai dizer, nada nos separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nada. Porque o Senhor, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, a resposta para a oração que é feita, que o apóstolo vai dizer que a tribulação produz para nós paciência, está em Romanos 8, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E a paciência, ela é um fruto do Espírito, e você só vai adquirir ela passando pela tribulação. Então, às vezes a gente começa a orar, e eu sou uma pessoa que eu oro muito pelos frutos do Espírito. Por quê? Eu oro muito por domínio próprio. Gente, preciso de domínio próprio. Preciso de domínio próprio. E preciso de paciência. E aí eu tô passando por uma tribulação, eu começo a reclamar, porque eu não quero passar por aquela tribulação. Mas a paciência que essa tribulação faz com que eu adquire, essa paciência me traz experiência. A paciência, ela produz experiência. E a paciência é um fruto do Espírito. Através disso, quando nós adquirimos experiência, nós recebemos a aprovação de Deus. E aí, através disso, gente, não se preocupe se às vezes você me pegar olhando para aqui, é porque eu tô com o esboço aqui, eu anotei tudo, porque eu não quero que você perca nada, não sai daí. Fica até o final comigo. Então, a paciência, ela produz experiência. E aí, eu vou ler um texto incrível com você. Eu preciso ler esse texto, que tá lá em Efésios, gente. Efésios capítulo 4, no versículo 13 e 14. Olha o que Efésios vai dizer para mim e para você. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e levados, olha só, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina ou pela artimanha das pessoas que nos induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Para que nós sejamos um corpo bem ajustado, consolidados em Deus. Olha que tremendo. Às vezes, eu falo isso por experiência própria. Quando eu acho que isso é de domínio público, gente. Eu falei que agora no início, divórcio, eu estava brigando com a minha criança interior. A criança Fernanda, mal resolvida lá atrás, ela quis sair em algum momento. Ela precisava se resolver. E existe na palavra, a palavra vai nos dizer, lá em Coríntios, sobre o ministério da reconciliação. Paulo fala isso, sobre o ministério da reconciliação. Deus, ele quer nos tornar amigo deles, para que nós façamos com que outras pessoas se tornem amigos de Deus. Então, às vezes, é necessário nós nos reconciliarmos com o nosso passado, nos reconciliarmos com aquilo que nos causou dor, aquilo que nos causou ferida. E eu fui falando isso com Deus, e eu entendi que eu precisava me reconciliar com a Fernanda, porque eu estava vivendo de novo o que eu vi os meus pais viver. E aí eu criei para mim um muro de que eu precisava cuidar da minha mãe, de que eu precisava cuidar dos meus irmãos, de que eu precisava administrar minha casa, porque minha mãe trabalhava em 2 empregos, de que eu precisava cuidar das coisas de casa, cuidar de não deixar ninguém bater nos meus irmãos, na escola, de ser aquela pessoa protetora. Então, eu sabia que a mãe tinha 3 filhos, era difícil para ela dar tudo que ela poderia dar para um, ela tinha que dar para o outro. Então, tudo que eu queria conquistar, tudo que eu queria fazer, uma viagem com as pessoas da igreja ou qualquer coisa, eu me remetia direto a ser babá, fazer uma faxina, vender um brigadeiro na rua para ganhar dinheiro, porque eu tinha objetivos. Eu sempre quis conquistar as minhas coisas. Eu trabalhei desde muito nova. Assinei a minha carteira a primeira vez com 18 anos, assim que eu fiquei maior. Então, eu criei essa fortaleza. E eu não tive uma referência paterna presente, tá? Naquele momento, naquela época, a princípio. Então, eu não conseguia deixar com que as pessoas cuidassem de mim. Porque eu achava que era um dever e uma obrigação minha cuidar das pessoas. E eu não conseguia receber esse cuidado. Por isso que às vezes a gente não é bem sucedido no casamento e às vezes a gente se culpa pela situação que viveu naquele momento, ou a gente não é bem sucedido na faculdade, não consegue terminar nada que começa, em tantas outras coisas, mas é porque uma criança interior ficou mal resolvida. E eu não conseguia aceitar o cuidado de um homem, eu queria governar, eu queria ter o governo nas minhas mãos. Mas em algum momento essa Fernanda cansou de cuidar, de governar. Ela cansou de fazer de tudo para que ninguém se aproximasse dessa barreira. E aí eu cheguei ao limbo da depressão. Gente, eu só queria ficar presa dentro do quarto. Eu vivia dopada de remédio. Eu tentei suicídio várias vezes, inúmeras vezes, né? E eu falo isso porque eu aprendi com o meu pastor que toda cicatriz, ela se torna uma marca. E a marca, ela te dá autoridade e propriedade sobre aquele assunto. Então, quando você passou por aquilo, Deus te curou, aquilo virou uma marca em você, você tem autoridade sobre ela. E Deus me deu autoridade sobre essa marca. Então, por mim, hoje eu falo disso com muita naturalidade, porque eu tenho autoridade sobre isso. Porque o Senhor, de fato, me curou. Que a Bíblia diz que depois eu fiz vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que aconteceu? Eu queria e precisava dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso que cuidem de mim. Eu era autossuficiente, muito autossuficiente. Gente, eu fiquei 1 ano desempregada. E foi quando eu fui recebida pelos meus pastores, na igreja que eu tô até hoje, e eu entendi o que era ser cuidada pela primeira vez na vida, como eu nunca tinha sido. Receber esse cuidado de Deus, a manifestação do cuidado deles e de todo esse carinho, era a manifestação do próprio Deus. Eu não atribuo isso só ao homem, eu atribuo totalmente a Deus. Eles foram canais para me fazer entender o que é ser cuidado por Deus. Voltar para a casa da minha mãe
e me resolver com a minha menina interior, que estava mal resolvida. E foi algo assim, muito da dimensão assim, que a gente não entende. E Deus foi me proporcionando, através disso, dessa tribulação, paciência. Que às vezes eu murmurava. Gente, o ser humano é falho. Em alguns momentos você vai ter paciência para entender o que está fazendo, mas até que o processo seja concluído, às vezes você vai reclamar. Mas me trouxe muitas experiências, porque o Senhor, Ele fala na palavra dele: você não vê como é que eu visto os lírios do campo, como é que eu alimento as aves do céu? Quem dirá a vós, a qual eu tenho como filho? E eu vi Deus me vestir como Ele veste os lírios do campo. 1 ano Deus cuidando de mim, me sustentando. Deus me deu uma casa para morar, me deu um teto para ficar. E Deus foi mostrando todo esse cuidado. Mas eu entendi que dependia muito de mim sair daquela zona de depressão em que eu tinha me inserido por causa dessa menina interior. E aí Deus foi ministrando isso comigo. E Deus começou a ministrar pausadamente através dessa palavra. E a esperança de sermos pessoas maduras. Você tem que parar de agir como um menino. Você precisa se reconciliar, usar o ministério da reconciliação e se resolver com seu menino, com sua adolescência, com a sua juventude, seja lá o que for, aonde é a raiz da sua dor. Você precisa voltar e usar o ministério da reconciliação que Paulo fala em 2 Coríntios 5, para você poder se reconciliar consigo mesmo e entender que Deus quer que nós nos tornemos amigos dele. E aí vai dizer que a experiência traz esperança. Jeremias 29 vai dizer para mim e para você que eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejar. Deus, Ele não quer te causar dano algum. Jeremias fala isso claramente. O Senhor, os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que o nosso. Então a esperança de que Ele vai fazer algo, ela vem a partir do momento em que você adquire a paciência e a experiência te dá a esperança de dias melhores. E a esperança, gente, ela não nos decepciona. Porque quando você passa por tribulação, você tem paciência, você adquire experiência, você tem certeza que o Deus que cuidou de você nesse período vai fazer alguma coisa. E Deus, a Bíblia é muito clara para dizer que Deus, Ele não é Deus de confusão, Ele não traz confusão. Ele não é Deus de desordem, Ele é o Deus de paz. Coríntios vai dizer isso para mim e para você, que Deus é Deus de paz. E tudo que Ele faz é com ordem e decência. Então aí você começa, quando vai chegando no final desse processo, você começa a entender por que cada coisa aconteceu, por que você lidou dessa forma com essa situação. Você poderia ter sido diferente, no que eu poderia ter melhorado. O que a Fernanda, mal resolvida, com a criança interior dela, hoje madura, na estatura de varão perfeito, não deixando ser levado de um lado para o outro, o que ela faria nessa situação, se fosse no dia de hoje? Você amadurece. Você amadurece. E você não fica mais correndo atrás do vento. Você entende que existe um propósito. E você se mantém firme naquele propósito. E aí, gente, eu quero começar para vocês algo que o Senhor falou no meu coração por esses dias. E aí, pega aí que agora vai começar o mistério. Fica comigo até o final. Gente, não sai daí. Deus tem uma palavra tremenda pro seu coração. Eu quero encerrar isso entendendo que eu consegui tocar no espírito de nem que seja de 1 ou 2 pessoas. Mas eu sei que essa palavra vai de confronto pro seu coração. Há poucos dias eu ouvi uma pregação de uma pessoa e ele estava ministrando sobre Mateus 9:17, que fala assim, gente, essa palavra já foi tão pregada, eu já cantei tanto na igreja, esse hino era um dos louvores, todo mundo tem aquele louvor que é o seu louvor, que fez algo na sua vida e que traz uma experiência, e esse louvor da Ludmila Ferber, Tempo de Cura, que fala vinho novo, era um dos louvores que eu mais cantava. E eu fui no culto, e ele pregou sobre isso, e ele ministrou, e no final ministrou essa canção. E o Senhor me fez me lembrar do início do propósito. Gente, olha só.
Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres se arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Quando esse rapaz pregou sobre essa palavra, gente, ele trouxe uma revelação tão do céu como ninguém nunca tinha pregado. A palavra do Senhor vai dizer pra gente, no Novo Testamento, o que eu faço agora não entendes, mas depois irá entender. Ele fala para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E os pés falam da maneira como nós andamos, da nossa caminhada, do nosso percurso. É uma das partes mais sujas do nosso corpo, os pés e as mãos. É de onde vêm as maiores impurezas. E, às vezes, a gente não quer tirar as sandálias dos pés e deixar exposto para Jesus lavar. Mas enquanto você não tirar essa sandália velha e deixar que o Senhor lave seus pés, você não tem parte com Ele. E é tremendo isso, porque ele começou a ministrar sobre o odre, sobre como o odre é preparado, de que forma o odre é feito para receber as propriedades que ele pode carregar. Que ele pode carregar vinho, água, leite, manteiga e queijo. São as propriedades que o odre pode carregar. Mas eu nunca tinha escutado como que o odre é preparado. Depois que eu ouvi aquela pregação, eu fui me aprofundar nessa palavra e eu quero que você entenda. Quando o odre começa a ser preparado, eu não sei se você sabe, mas ele é feito de pele de animal, de boi, de carneiro. Eles matam o animal, cortam a cabeça do animal e cortam os membros. E aí eles rasgam o couro, abrem, fazem uma abertura no couro, de modo que não precisa abrir a barriga, para que seja todo aproveitado. Então ele é tirado o couro é tirado com muito cuidado, os pelos, tudo direitinho. E ele passa por um processo de curtição que é muito prolongado. E aí eu fui ler. Mediante essa palavra, isso me impulsionou a ler, a ouvir. Então eu quero trazer um pouquinho essa reflexão para você. Mata o animal, corta a cabeça e corta os membros. Para você viver o novo de Deus, o velho vai ter que morrer. Não tem como você viver o novo sem matar o velho. É necessário você morrer. Cabeça fala de pensamentos, fala da nossa mente, a forma como nós pensamos. Metanoia, é necessário cortar, mudança de mente. É começar a pensar com a mente de Cristo. Por isso que a gente tem que tentar prestar bastante atenção naquilo que o Senhor está nos revelando através da palavra dele. E aí se cortam os membros, fala de equilíbrio, fala da forma como nós andamos. E quando nós entendemos que nós nos submetemos e nos expomos ao processo de Deus,